A paz do Senhor Jesus, nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Porque este homem fala dessa maneira, blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Os doutores da lei agora, acusando Jesus por ter dito ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. E olha que coisa mais linda do universo. Quando Jesus diz essa frase, filho, os teus pecados são perdoados, ele toca na unha encravada do diabo. E aqueles homens influenciados pelo diabo se levantam contra Jesus. Porque Jesus, antes de perdoar o pecado do paralítico, ele o chama de filho. Filho, os teus pecados são perdoados. Por que, filho? Porque ninguém vai receber perdão de Deus sem antes se tornar filho de Deus. E a palavra nos diz em João que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus recebe poder para ser chamado de filho de Deus. Só aqueles que creem, aceitam, entregam sua vida a Jesus, que passam a ser chamados de filhos de Deus. E quando eu entrego minha vida a Jesus, eu me torno filho de Deus, aí sim eu vou confessar os meus pecados para receber o perdão. Então é uma sequência. Primeiro filho, depois os teus pecados te são perdoados. E isso enfureceu o diabo e os servos do diabo. Aqueles que vão contra o projeto de Deus, contra Jesus Cristo. Aqueles homens doutores da lei ficaram doidos. Porque ele fala assim, quem pode perdoar os pecados? Mas foi porque chamou de filho. E Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele fala assim, se tu és filho de Deus, se tu é filho, ele está provando. E Jesus começa falando, ó, filho. E aqueles homens, doutores da lei, que desde criança foram ensinados a decorar a lei, viveram ali em cima de preceitos, usos e costumes feitos por homens, que conheciam a letra da lei, mas não a sua essência verdadeira e muito menos a sua prática. Porque não adianta eu conhecer sem entender. Porque se eu conhecer sem entender, eu não vou conseguir botar em prática da maneira certa. E esses homens tinham um conhecimento tremendo, mas Jesus não falou que eles eram filhos. Falou para o paralítico. Agora imagina você, aqueles homens que se julgavam filhos de Abraão, não serem chamados de filhos por Jesus, mas um paralítico, que nem podia entrar no templo por causa do defeito que ele tinha, da enfermidade, ele era impedido, ele era coxo, ser chamado de filho por Jesus, isso desperta a ira do diabo. Então, muitos hoje estão se irando quando vêm homens e mulheres de Deus tendo intimidade com Jesus, chamando ele de você, de meu amigo, falando eu te amo, usando expressões de amor e de carinho. Quando eles ouvem nós falando isso, porque eu também falo, eles ficam arrazoando no coração. Quem é esse para chamar o Senhor de você? Para fazer isso? Isso é uma falta de respeito. Por quê? Porque eles aprenderam a serem servos, escravos de Deus. Quando Jesus vem para nos chamar de filho, ele nos ensina, ele quer que nós aprendamos a ser filhos, a termos intimidade com ele. Esse negócio de ser servo acabou lá em João 15, quando ele fala, não vos mais chamo de servos, mas os chamo de amigos. Porque eu posso ser filho e não ser amigo do meu pai. Eu posso ser filho e ser amigo do pessoal lá na rua, dos colegas de escola, do trabalho. Mas não tem nada melhor do que ser filho e amigo do Pai, confidente, poder confessar segredos e ouvir segredos do Pai. E esses homens não tinham esse privilégio e eles se iraram com Jesus Cristo. Então que nós possamos entender que nossas atitudes chamam a atenção de Jesus para nós e as nossas atitudes vão enfurecer o diabo. Quando eu consigo chamar a atenção de Jesus através de uma atitude minha, pode ter certeza que o diabo vai ficar furioso.
vai chamar a atenção dele e ele vai se levantar contra nós, porque ele é rebelde, é pecador desde o início. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.